Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o Júnior, dirigente da Choupana de Oxóssi, tá? Quero pedir para vocês darem o like aqui embaixo, se inscreverem no canal, que a gente vai continuar o nosso trabalho, nossa divulgação sobre Umbanda, nossa divulgação sobre a nossa religião, nossa fé, tá bom? Um beijo para os filhos da casa, tá? Para os assistentes, para os amigos. Então, hoje eu decidi falar com vocês sobre Umbanda, Espiritismo e Candomblé, porque eu recebo muitas pessoas aqui na minha casa com muitas dúvidas do que é o que, do que eu sou, do que eu cultuo, né? E acabam fazendo muitas vezes uma confusão danada na cabeça. Então, eu quero hoje pontuar algumas coisas sobre essas três religiões, seus dogmas, seus preceitos, sua liturgia. Então, vamos lá. Primeira coisa, Espiritismo, kardecista. O Espiritismo, ele nasceu na Europa, né, lá em 1800 e pouco, onde o codificador foi Allan Kardec. E hoje nós temos os centros espíritas, né? Leon Denis, Bezerra de Menezes, vários centros espíritas que na sua base doutrinária estão os livros de Allan Kardec, livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médios, enfim. E nesses centros eles funcionam com palestras, funcionam com mesas mediúnicas e com muito estudo, tá? E o Candomblé? O Candomblé é uma religião codificada aqui no Brasil, com a vinda dos negros africanos, infelizmente na época da escravidão, e trouxeram das suas terras de origem o culto aos orixás. E aqui no Brasil acabou se misturando tudo isso, né? Pessoal que vinha da região de Queto, de Angola, de Benin, das tribos africanas, e aqui criou-se o que a gente aqui no Brasil chama de Candomblé, que é o culto africano aos orixás, que é um culto milenar, né? Que aqui no Brasil os negros africanos, após a abolição da escravidão, foram se organizando em esses barracões ou terreiros de candomblé famosos que a gente conhece e que foram se ramificando dentre outras casas. E a gente tem o candomblé de culto africano. E a Umbanda? A Umbanda, ela é uma religião que nasceu aqui no Brasil também, né? É uma religião que cultua espíritos chamados que se apresentam de caboclos, de pretos velhos, de crianças, aibejada, Xus, pombagiras, os boiadeiros, enfim, uma legião de espíritos que vão trabalhar para a caridade. Mas você podia me perguntar, e os orixás na Umbanda? Os orixás na Umbanda são cultuados de forma diferente do que a gente tem no Candomblé. Os orixás na Umbanda são cultuados com os falangeiros de Umbanda, cada um com seu elemento da natureza, e eles se apresentam na Umbanda com essas energias. As águas podendo ser de Oxum, de Iemanjá, né? A ventania de Inhaçã, as pedreiras de Xangô, as matas, o elemento vegetal de Oxóssi, né? A chuva, o pântano lodoso de Nanã, enfim, se apresentam como espíritos que trabalham com essa energia um pouco diferente, ou melhor dizendo, bastante diferente, como se é no Candomblé, que você se inicia a um orixá, uma divindade, e você passa pelos preceitos africanos, que todo mundo aí pesquisando consegue achar, né? Os seus recolhimentos, sua raspagem, enfim. E a Umbanda, na sua essência primordial, se você pegar lá atrás do seu surgimento, ela não tinha esses dogmas, não tinha esses preceitos, né, de recolhimento, de raspar, de calcular. A Umbanda, ela tem a sua liturgia própria, a sua notocorda, com um culto que a gente pode até chamar de afro-ameríndico, né, um culto que mistura até um pouco da nossa herança dos negros africanos com a nossa herança indígena
isso se acoplou na Umbanda. A Umbanda, nas suas incorporações, nós temos a manifestação dos espíritos desencarnados, que se apresentam como caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras. Já no candomblé, nós temos o transe com os orixás africanos, para a dança, para todos os preceitos. No kardecismo, no espiritismo, nós temos também a manifestação de espíritos desencarnados, como na Umbanda, nas suas mesas mediúnicas, para receber a doutrinação, ou os espíritos já em um grau de elevação, passarem uma mensagem. Então percebam, no kardecismo, no espiritismo, nós temos uma religião de cunho europeu, Allan Kardec, o codificador, aonde se trabalha para a caridade espiritual. Fora da caridade não há salvação, com a doutrinação espiritual daqueles espíritos que precisam numa mesa mediúnica, ou de mensagens espirituais dos grandes mentores dos centros kardecistas, como Bezerra de Menezes, o Emmanuel, como todo mundo conhece, o mentor de Chico Xavier, e esse trabalho de palestra, doutrinação. No candomblé, nós temos uma herança africana, que é o culto ao orixá, a iniciação àquele orixá com seus elementos próprios. E a Umbanda, nós temos também a manifestação de espíritos que se apresentam como falanges de caboclos, de pretos velhos, de exus, pombagiras, que estão ligadas a uma energia que pode ser de um orixá, uma energia de irradiação de Ogum, de Xangô, que significa que aqueles espíritos trabalham com aquela vibração. Então percebam que na Umbanda nós temos alguns elementos das outras religiões, mas a Umbanda ela tem a sua própria liturgia, Na Umbanda nós temos os amacis, na Umbanda nós temos as camarinhas de Umbanda, nós temos os rituais de cachoeira, de praia, de mata, de pedreira, nós temos os nossos rituais de Exu, temos Umbanda com uma linha oriental muito grande, com as obrigações do Oriente. A Umbanda então tem sua liturgia própria, seu batismo, seu casamento, seu ritual fúnebre, são próprios da Umbanda, que algumas coisas tiveram a influência de todo esse leque que eu falei anteriormente, e agora nós temos a liturgia própria da nossa Umbanda. Muitas Umbandas receberam das outras religiões influências, sim, mas eu falo da Umbanda que eu aprendi, a Umbanda que eu pratico, a Umbanda que a Choupana de Oxóssi segue, que é uma Umbanda de caboclo, uma Umbanda de preto velho, uma Umbanda que tem na sua liturgia a manifestação do Espírito para a caridade, recorrendo aos seus dogmas próprios, como por exemplo os nossos amacis anuais, cachoeiras, para reequilibrar os seus médios. E em cada uma das outras religiões vão possuir os seus dogmas, os seus preceitos próprios. Exemplos: na Umbanda em si não se usa, por exemplo, adijá. Isso é um instrumento próprio do candomblé. Existem algumas casas que usam, sim, mas isso foi uma influência dessas religiões afrodescendentes. Na sua notocorda umbandista, do caboclo índio, por exemplo, no máximo que a gente poderia usar era um maracá, Mas cada casa recebe o seu preceito, o seu ensinamento. A Umbanda, na sua liturgia primária, não se tem imolação, por exemplo, de animais, de matanças. Nas suas camarinhas, nas suas oferendas, são elementos da natureza, Vegetal, mineral, essências, pedras, incensos, seus defumadores. Nós temos o nosso ritual próprio dentro da Umbanda. Então, meus amigos, o que eu queria mostrar para vocês é essa diferença de cada uma das religiões, que muitas vezes a pessoa começa a frequentar um terreiro, ou um barracão, ou até um centro kardecista, e acaba misturando sem saber o que é o que. Então, o que é kardecista tem toda essa base doutrinada por Allan Kardec. O candomblessista, ele vai ter essa religião oriunda de matrizes africanas, com culto aos orixás. E nós, umbandistas, na nossa Umbanda, nós somos cristãos.
né? Oxalá, para o nosso sincretismo, é Jesus o Cristo, e que a manifestação dos espíritos são para a caridade. Transvestido, né, na sua roupagem fluídica de caboclos, índios, de pretos velhos, de Exus, pombagiras, de IBG, de toda essa falange que a Umbanda abraça. Porém, nós temos sim a influência de todas essas outras religiões, um pouquinho dentro da nossa Umbanda, né? O sincretismo, até mesmo com a Igreja Católica, que todo mundo sabe da história, né? Que no início do culto aqui no Brasil dos escravos, eles sincretizavam os orixás, os santos católicos. E a Umbanda permaneceu com isso, permaneceu com esse dogma, mas tem muitas casas que não levam, né? Como aqui no Gongá, as imagens dos orixás, levam outros símbolos de fé nos seus gongás, tá? Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, essa Umbanda que a gente pratica aqui na nossa Choupana de Oxóssi. E em breve eu vou falar um pouco das linhas de Umbanda, tá? Das linhas de trabalhos da Umbanda, para que a gente possa esclarecer um pouco mais para quem se encontra aí querendo estudar e aprender um pouco mais da Umbanda, tá bom? Um beijo em todos vocês, deixem aí sua curtida, seu like e se inscrevam no vídeo, tá bom?